Bom, meu nome é Paulo Viana, eu sou analista de sistemas e trabalho com informática há mais de 30 anos. Eu tenho feito vídeos de informática, se trata de um curso que eu estou ministrando para vocês, para transferir o meu conhecimento, que é um conhecimento único e assim, bem embasado. Eu estou apresentando hoje uma especificação de assuntos já abordados anteriormente, né? Porque, como eu tenho dito anteriormente, eu me aprofundo, eu vou e volto num determinado assunto para que haja um entendimento de um assunto que é pré-requisito para outro, para eu fazer com que vocês também não tenham um assunto sendo maçante para outras especialidades, para outros especialistas, né? Então, para que o desenvolvedor não fique entediado, o assunto de manutenção, eu me aprofundo num determinado momento, mas eu vou para outro assunto e vou atendendo a todos. A proposta é mais ou menos essa. Como eu falei anteriormente, eu não pretendo formar especialistas, apenas transferir meu conhecimento, e que esse conhecimento, ele, apesar de embasado e eu costumar ensinar o pulo do gato, eu não fico no beabá, eu me aprofundo nos termos, nos vocábulos, eu não fico segurando o pulo do gato, como alguns, né? Eu procuro abordar o assunto de uma maneira completa, e que a pessoa possa, assim, ter um conhecimento especial, né? Não especializado, um conhecimento especial, um conhecimento diferenciado, um conhecimento amplo, né? Então, como eu falei, nós vamos hoje voltar a alguns assuntos abordados anteriormente, nos vídeos anteriores. Vamos fixar o que nós aprendemos para que nós continuemos com outros assuntos nos próximos vídeos, tá bom? Eu sei que é um assunto chato para alguns, mas eu sou obrigado a falar, né? A gente falou de sistemas numéricos, a gente falou que o computador, ele só entende uma sequência de zeros e uns. Falei também que essa sequência de zeros e uns, o computador, ele trabalha diretamente esse código, né? Essa sequência de bits, né? de códigos binários. Esse código binário, chamado código de máquina, o computador ele decodifica por um protocolo dele, né? por uma regra que ele cria para identificar o que ele está fazendo, o que ele deve fazer com essa sequência de bits, né? Então, se ele está lendo um arquivo de vídeo, ele simplesmente já sabe que parte de cada sequência faz parte o quê. Então ele decodifica aquilo, ele pega aquela sequência, trabalha aquela sequência e converte isso naquilo que você quer ver, que é o vídeo, ou naquilo que você quer ouvir, se for áudio, né? Assim como se for um arquivo do Word, ele abre o arquivo,
transforma a sequência de bits em sequência de bytes, de caracteres, de símbolos, e bota isso na tela dentro do aplicativo Word, que o Word é que tem uma programação que vai decodificar aquele arquivo que está lá binário, né? Aquela sequência binária, assim como qualquer outra coisa, tem um código executável, está ali em código binário, né? Depois que a gente for ver, quando a gente for ver sistema de arquivos, que é o que está gravado no disco, né? A gente vai saber que todo arquivo, tudo que você grava no computador, no HD, ele tem uma descrição, tem um cabeçalho, tem uma identificação do que é aquilo. Embora esteja em binário, o computador entende porque ele decodifica, né? Agora quando nós pegamos os arquivos, como nós pegamos um CD de áudio, um CD de vídeo, e nós abrimos isso, apesar de, como está em binário, se a gente enxergar em binário, a gente não vai conseguir trabalhar isso em binário, porque o binário é extenso, o binário estende tudo. Quanto menor é a base numérica, mais extenso a coisa é. Você trabalha com base 2, que são 2 dedos, né, que é a porta aberta e porta fechada, a porta lógica aberta e porta lógica fechada. O que acontece? Quando você trabalha esses zeros e uns, ele gera uma sequência grande, gigante. E você trabalhar com uma sequência gigante de bits, isso não é assim, é possível, você pode decodificar da mesma forma que o computador. Mas o computador vai trabalhar muito mais rápido que você. Você vai demorar tão lento, vai trabalhar tão lento, vai ser tão complicado para você que você vai terminar amanhã de decodificar um vídeo, um áudio. Você vai destrinchar aquele arquivo. Se trabalhar em binário, você vai demorar muito. O ser humano não vai entender direto o código binário, ele não vai trabalhar com código binário. Por isso eu expliquei aqui que existem as linguagens. E a primeira linguagem de baixo nível, o mais perto do binário, é o assembly, aquele que você trabalha direto com o processador, que eu já expliquei o que é. Já mostrei que ele tem registradores, que você, digamos assim, você bota valores nos registradores, você tira valores dos registradores, você aloca e desaloca esses registradores, né? Você reserva valores nesses endereços e também desaloca, você retira eles, limpa os valores, né? Deixa eles vazios, registradores limpos para você trabalhar outra coisa. Você joga esses valores para a unidade lógica aritmética fazer cálculos, e daí você tem uma entrada de dados. Com esse processamento você gera a saída de dados. Você viu isso? Quer dizer, até agora o curso mostrou isso para vocês. Eu só não mostrei para vocês, por exemplo, como é que você converte uma base numérica, entendeu? Porque a base numérica do computador, você já sabe que é o binário, certo? O binário são 2 algarismos, o 0 e o 1. Então isso significa, o binário significa, é sinônimo de base 2, certo? Nós, humanos, como temos 10 dedos, entre nós, usamos o sistema decimal. E por ter 10 dedos, o decimal, né, com 10 dedos, a nossa base é a base, adivinha? 10. Base 10, certo? Isso aqui é como nós trabalhamos. Isso aqui é como o computador. Isso aqui o computador trabalha assim, binário. Aqui somos nós, né? O usuário comum. Mas nós inventamos bases maiores ainda para trabalhar, por exemplo, em cima do assembly. Nós também não usamos os valores na base 2, no binário, né? Propositadamente, nós usamos o hexadecimal. Eu já não falei disso aqui. O hexadecimal
também somos nós. Nós trabalhamos com hexadecimal também, que é a base 16. Nós já vimos que base 2 é zeros e uns. Já vimos que base 10 é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Base 16 praticamente tem os mesmos algarismos da base 10, mais o A, o B, o C, o D, o E e o F, que seria o 15, né? O 0 é o 0 a 15, que é o F, né? Nós inventamos outros sistemas numéricos. Nós temos o octal. Fugiu da mente agora. O octal. O octal é o que? Base 8. Tá? Que na verdade vai do 0 ao 8. Ao 7, perdão. Ao 7. Certo? Então, agora, você pode criar um sistema numérico com qualquer base. Você pode usar a base 11, a base 12, a base 13, a base 14, como você quiser também. Você está entendendo? Nós usamos esses referenciais para facilitar. Né? Esse referencial, na realidade, o hexadecimal é o mais trabalhado. Mas existem outras medidas que usam até a base 60, né? A base 60 tem uma utilização humana, eu não sei direito, mas existem bases que podem ser usadas para fins específicos da humanidade e você pode usar a base que você quiser, base 62, 63, 70, 40, 90, você pode inventar, entendeu? Isso não vai ter utilização, mas as que têm utilização mesmo são essas que eu mostrei. A binário, que é o do computador, o único que ele reconhece, o octal, o decimal, que é o nosso sistema, e o hexadecimal, que é a base 16. Bom, agora eu vou ensinar conversão de bases, né? Vamos lá, conversão de bases. Bom, o que significa conversão de bases? Exatamente isso que você está ouvindo, né? É converter de uma base para outra. É tipo assim, saber qual é o número naquela base, que é qual é naquela outra base, entendeu? Veja bem, a primeira regra que você tem que memorizar é que o nosso sistema é base 10. Portanto, sempre que você quiser converter para a base 10 ou da base 10 para outra base, é uma viagem só que você vai fazer. É uma viagem. É um caminho específico. Se você quer converter para a base 10, você vai de uma vez só usar um caminho. Se você quiser da base 10 para outra base, é uma viagem. O outro caminho, mas é uma viagem só. Você não faz baldeação. Agora, sempre que você quiser converter de uma base que não decimal para outra base que não decimal, ou seja, sem que a origem nem o destino sejam base decimal, base 10, você vai ter que fazer uma baldeação. Mesmo as calculadoras vão fazer essa baldeação internamente. Você vai converter a origem para o decimal, para do decimal fazer a conversão para outra base. Certo? Então, sempre que tiver bases que não decimal, vai fazer baldeação. Mas se o decimal estiver envolvido, se for a origem ou for o destino, você não vai precisar fazer baldeação, é uma viagem só. Portanto, a primeira conversão que eu vou explicar é a que envolve base decimal, né? Vamos pegar, por exemplo, um número baixo
para desse número baixo a gente saber qual é o binário. Vamos converter do decimal para o binário primeiro. Depois nós vamos pegar o binário para o decimal para validar, para fazer a prova real dessa conversão. Tá certo? Vamos fazer isso. Vamos lá. O número 12 decimal, base 10, quanto seria em binário? Né? Nós vamos fazer o que para chegar a essa conclusão? Do decimal para o binário. O segredo, a receita do bolo é dividir por 2 sempre. Você divide por 2 até não poder mais e vai pegar os restos invertendo a sequência. Por exemplo, aqui bem exemplificado aqui na tela. Aqui, no quadro. Aqui está o número 12. Você vai começar dividindo ele por 2. Vai dar 6. 6 vezes 2, 12. Resto 0. O resto você armazena na memória. Esse é um dos algarismos binários do resultado. O 6, que é o número que você achou, o resultado da divisão, você divide novamente por 2. Dividiu novamente por 2, 3, é 3, né? 3 vezes 2 dá 6, resto 0 de novo. Esse algarismo você memoriza que ele também é outro algarismo. Aí o resultado que deu 6 você divide novamente, né? O resultado que deu 3 você divide novamente. 3 dividido por 2. 1 vezes 2, que 2 vezes 2 dá 4, passou, então não é 2. Tem que ser 1. 1 vezes 2, 2. Para 3, resta 1. Esse 1 faz parte do algarismo. Vamos lá, ó. Esse 1 aqui é um algarismo que faz parte do resultado. Está falhando a caneta, né? Bonito, né? Bonito. Então, você memoriza 1. O resultado você divide novamente por 2. 1 dividido por 2, 0. 0 vezes 2, 0. Para 1, 1. E esse resto faz parte. Então o que você pegou? Você pegou os restos. Em que você foi até a divisão da 0. Né? Até o 0 você foi. Aqui não divide mais. Então você terminou a operação, a transação. Até chegar ao 0. 0 vezes alguma coisa. 0 vezes 2. Chegou no final, acabou. Você vai pegar os restos. Então esses restos, nesse sentido aqui, ó, o 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Isso aqui é o resultado da conversão de base 10 para base 2, que você acabou de fazer. O número 12 decimal é o número 1100 em binário. Tá bom? Agora nós vamos fazer o contrário para tirar a prova. Nós vimos então que o decimal 12 é igual aqui na base 10. Equivale ao 1100 na base 2, né? Binário. Então, 12 é 1100 em binário. Vamos fazer a conversão agora da base 2, né? Digamos o número 1100. Quanto seria em decimal? Quanto? A gente já sabe, tem que dar 12. Mas é uma forma da gente convalidar a transação que a gente vai ter que fazer. O que a gente vai ter que fazer para converter de binário para decimal? É outra forma, não é dividindo por 10. Tá? Não é. A conversão da base 10
para outro número, né, outra base, não é dividindo por 10, não é dividindo por 2, não é de nenhuma forma dessas. É uma concatenação de multiplicação, de uma multiplicação. O que é isso? O que você vai fazer? Você vai pegar o número 1, 1, 0, 0, que é binário, tá? É um truque simples, é bem simples. Ele está aqui em uma sequência, você vai inverter. Você deu o número 1, 0, 0, né? Mas invertendo, como se fosse 0, 0, 1, 1, você vai fazer o quê? Você vai botar um número 0, começa pelo 0. 1, 2, 3 aqui em cima. Em cima de cada algarismo você vai botar o posicionamento deles da direita para a esquerda. 0, 1, 2, 3. Tá? Então aqui você vai fazer o quê? Vai começar por esse. Você vai pegar esse aqui, é o 0, vezes base 2, elevado a 0. Entendeu? Aí você vai ter um resultado. Esse resultado vai ser 0. Correto? Perfeito. O resultado vai ser 0. Esse aqui vai ser 0 vezes 2 elevado a quanto? 1. Mas logo de cara você sabe que isso aqui é 0. Não tem erro. 0 vezes alguma coisa é 0. Aqui. Esse aqui vai ser 1 vezes 2, base 2, elevado a 2. Esse aqui vai dar quanto? 2 elevado a 2 é 4. 2 vezes 2, 4. Então, 1 vezes 4 vai dar o quê? 4. Correto? E aqui, ó, o último dígito que a gente vai fazer é 1 vezes 2 elevado a quanto? 3. Que vai dar quanto? Quanto é 2 elevado a 3? Fácil. É só multiplicar 3 vezes o 2, o número 2. 2 vezes 2 vezes 2. Quanto é 2 vezes 2? 4 vezes 2, 8. Não é 8? É 8. Então, 8. Você vai somar isso aqui, ó. Vai somar. Essa sequência vai dar quanto? 0 mais 0 mais 4 mais 8. Quanto é 4 mais 8? 12 mais 0, 12. Pronto. Você convalidou que o número 12 decimal, que é 1100 em binário, pela conversão que a gente fez antes, você convalidou essa transação, essa conversão. Você pegou o número binário, botou a ordem de 0 a 3, 0 a não sei quanto, do direita para a esquerda, 0, 1, 2, 3. E aqui você começou da direita para a esquerda também. Você pegou o 0, multiplicou por 2 elevado ao número que você botou aqui, mais o número que tem aqui, mais 2 elevado ao 1, sempre a base 2. Então o que está na base é 2. Você está convertendo para binário. De binário para decimal. Então você somou isso aqui, vai dar o quê? O resultado da conversão do binário para decimal. Pronto, acabou, né? Tem mais que falar nada. É só isso. Agora, no próximo bloco, a gente vai falar de outra conversão para a gente continuar aprendendo. Bom, eu já ensinei como é a conversão usando a base 10, usando um deles sendo decimal, do binário para decimal, do decimal para binário, né? Então, se você quiser fazer uma conversão, por exemplo, do binário para hexadecimal, você vai fazer a conversão em 2 etapas. Por exemplo, vamos aproveitar o binário, ou melhor,
o decimal, não. O binário 1, 0, 0, quanto esse binário é hexadecimal? Quanto? Certo? A gente está convertendo de binário para hexadecimal, para a base 16. Então, o que a gente vai fazer? Nós vimos que sempre que não há o decimal no meio da conversão, que a gente tem que ir primeiro para decimal, para depois ir para o destino. A gente tem que fazer uma baldeação. Então, simples. A gente já sabe que esse número aqui, binário, ele convertendo para decimal, para a base 10, ele é o que? 12. Ele é 12. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem agora que converter do decimal para base 16. Isso aqui é mole. Porque a gente já sabe que o 12, ele é o A é 10. Que o algarismo vai até 9. O A é 10. O B é 11. E o C é 12. A gente já sabe que o resultado disso aqui é o C. Não é verdade? Não tem dificuldade. Teve dificuldade? Não teve. Esse número não teve dificuldade. Porque esse número é pequeno. Ele, no caso, o 12, ele é menor que o 16. Ele é menor que o 15. Então não tem dificuldade. Ele já é o C. O C é o 12. Tá? Agora vamos supor que o número decimal, resultado de um binário qualquer que a gente já sabe fazer essa conversão, vamos supor que o número decimal resultante seja, por exemplo, 222 decimal, base 10, tá? Base 10. Quanto é isso aqui em hexa? Base 16. Quanto é? Vamos ver? A gente já fez a conversão de binário para decimal, porque a gente já sabe fazer isso, certo? É só dividir por 2 e pegar os restos na sequência invertida. Você divide por 2 até o resultado dar 0 e pegar o resto. E você pega a sequência de restos invertida, né, de baixo para cima, como você viu no vídeo, no módulo anterior, e obteve esse resultado, 222 decimal. Agora a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que dividir o 222 por 16, por 16, por 16, por 16, até dar resultado 0. E pegar a sequência de restos, da mesma forma que a gente fez com a base 2. É isso. Agora vamos tentar fazer de brincadeira. Quanto é que dá 22 por 16? Dá 1. 1 vezes 16 para 22 dá quanto? Resto 1 vezes 16 para 22 dá resto... Oh meu Deus, 22 menos 16, 6. Resto 6. Aí vem 62. 62 por 16 dá quanto? 62 por 16. Vamos lá, vamos ver se 3 dá 3 vezes 6, 18, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 6, 24, para 32 não sei quanto.
4 vezes 1, 4, 3, 7, já passou. Então é 3. 3 vezes 6, 18, para 22, 4. 3 vezes 1, 3, vezes 2, 5. Resto 14, já tem o primeiro resto. O resto 14 é o quê? O 14, na verdade, ele é 10 é A, 11 é B, 12 é C, 13 é D, 14 é E. Né? 13 dividido por 16, a gente já viu aqui que dá 0. Né? 0, 16, 0. Para 13, 13. Então é E e depois o D. Então, essa transação aqui foi simples, não foi difícil não. Foi rápido. Essa transação aqui equivale a isso aqui ao contrário, assim, o resto está ao contrário, DE. Isso aqui equivale a 220. Pronto, 220, tranquilo. Aí, 222, quer dizer, 222 é DE. Pronto, acabou. Convertemos da base binária para decimal e da decimal para hexadecimal, certo? Agora como é que faz o contrário? De hexadecimal para binário. Vamos fazer? 222, mesma coisa, para dar 222, certo? Vamos fazer? Vamos. A gente já viu que o resultado da conversão 222 decimal para hexa deu DE. Como é que a gente fez isso? Dividindo por 16 até o resultado dar zero, né? Até não poder mais. Que aí a gente pegou os restos, que o resto desse foi 13, o resto desse foi 14. 13 é D, A é 10, 11 é B, 12 é C e 13 é D. Né? Assim por diante. 14, logicamente, é o E, depois do 13, né? É o E. Então, D é. Agora, a gente fazendo o contrário, da base hexa para a base 10, porque a gente vai ter que fazer uma baldeação para ir até o binário. Primeiro, a gente vai converter para o decimal, que vai ter que dar isso aqui, né? 222. Mas por que vai dar 222? Vamos lá, vamos fazer aqui. O DE, o que a gente vai fazer com DE? Dividir? Não. No sentido inverso, não é dividindo, é fazendo aquela transação que eu expliquei. Bota a sequência aqui, 0 aqui em cima, da direita para a esquerda, aqui 1, certo? E a base começa pela direita. Então a gente já viu que é o quê? O é o 14. Então é 14 vezes base 16 elevado a 0. Certo? Mais. É mais. Desce esse aqui, que é 13, né? Vezes 16 elevado a 1, né? Vai dar o resultado. Então o que é que acontece? 16 elevado a 0, quanto é que dá? 16 elevado a 0 é 1. Correto? 16 elevado a 0 é 1. 14 vezes 1, 14. Né? Mais 13 mais... Não, 13 vezes 16 elevado a 1. Quanto é 16 elevado a 1? 16. Certo? 13 vezes 16, pode pôr aí na calculadora, dá 208. Certo? 208 mais 14, pode pôr na calculadora, dá 222. Né? 8 mais 4, 12, vai 1. 1 e 0, 0 mais 1, 2. E o 2, 222. Certo? Então, a gente já convalidou essa transação, tá? Essa conversão. Agora, nós vamos continuar, já que a gente já fez a primeira baldeação, né? A gente desceu lá no decimal. 222 decimal. Quanto é agora em binário? Já que a gente estava convertendo de hexadecimal para binário, né?
A gente primeiro converteu para decimal, que é 222. A gente já sabe porque a gente tinha feito a transação antes, certo? A gente já fez a transação e já tínhamos descoberto que 222 decimal era DE hexadecimal. Agora a gente fez o contrário e passamos para 222. Agora, quanto é 222 decimal, base 10, né? Base 10. Quanto é em binário? Base 2, né? Quanto é base 2? Binário. Quanto é? Base 2, a gente faz aquele mesmo esquema. Vamos dividir 222 por 2, vai dar 111. Resto 0. Dividindo 111 por 2, que é a base 2, vai dar 55. Resto 1, porque 55 vezes 2 é 110. Para 111, 1. Vamos dividir 55 por 2, vai dar 27 com o resto 1. Porque 27 vezes 2, 54. Para 55, 1. Continuamos dividindo. Dividindo isso aqui por 2, vai dar 13. Por quê? Porque 13 vezes 2, 26. Para 27, resto 1. E 13 dividido por 2, vai dar 6, resto 1. 6 dividido por 2, vai dar 3, resto 0. E 3 dividido por 2, 1, resto 1. Né? 1 dividido por 2, 0, resto 0. Correto? Não, resto 1. Minto. Então, o que vai pegar? Vai pegar esse número aqui e o que vai acontecer? Pegando os restos. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Correto? 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Correto. Então, 222 decimal, que é DE hexadecimal, DE hexadecimal é esse número aqui, ó, binário. Viu como é que a gente fez a conversão e o número ficou extenso? Né? Ficou extenso esse número. Esse número aqui é o DE hexadecimal, só DE. Vira 1101110, porque a gente dividiu, né? A gente fez a conversão fazendo a divisão, né? Fazendo o cálculo de DE para decimal. Como é que a gente fez isso? Vamos rever. Botamos 0 aqui, o 1 aqui e, né? Chegamos ao 222. E agora 222, que é decimal, a gente pega do decimal que a gente fez a baldeação. Da baldeação a gente pega e divide por 2 até você ter o resultado 0. Pega os restos no sentido inverso, é o binário que a gente está procurando. Tá certo? Então, a gente fechou a conversão de base, pelo menos os exercícios que eu propus aqui agora. Vocês podem em casa, né, assim, programaticamente, vocês aí, buscarem isso no Google, conversão de base, e estudar todo esse assunto, né? Pegar, fazer exemplos, inventar um número qualquer, por exemplo, 300, 330, 444, 620, pega um número qualquer e vai fazendo a conversão de decimal para binário, de binário para hexadecimal. Você sabe que somente o macete é converter sempre para decimal para depois fazer a baldeação de decimal para aquilo que você quer. Se já é para decimal ou se já é decimal para alguma outra base, é uma viagem só. Se for converter para decimal, é aquele esquema. Boto 0,
da direita para a esquerda lá em cima, 0, 1, e soma os resultados da multiplicação dos respectivos algarismos pela base elevado à posição que você escreveu em cima. E vai somando essas quantidades na calculadora, que você calculou, vai dar o resultado. Se você quer diminuir a base, da base decimal para binário, ou da base decimal para hexadecimal, você tem que dividir pela base até você não conseguir mais, dar resultado zero. Aí você faz o resultado zero, pega o próprio número do resultado zero como resto, pega o resto, a partir dali o resto para o resto invertido, né, para os anteriores restos, e já obtém a conversão para aquele respectiva base. Então é fácil, a lógica não é difícil, é trabalhoso você fazer esses cálculos e às vezes necessário, porque tem certas calculadoras que já fazem esse tipo de conversão de base. Então você pode pegar uma calculadora HP aí, uma calculadora científica qualquer, e você vai ver a conversão de bases aí, entendeu? Na calculadora é fácil, não precisa fazer nada. Agora, você, assim, manualmente, na mão, fazendo a conversão, é trabalhoso, mas é interessante você saber como fazer, porque como o engenheiro sabe como faz o cálculo. Ele já tem o software, ele já tem o AutoCAD, ele já tem um programa. O programa que o engenheiro usa já realiza o cálculo estrutural, assim como nós informados já temos na calculadora um programa que converte de base, né? Que faz esse tipo de conversão. Mas é bom você conhecer minuciosamente, saber como funcionam as coisas por dentro, porque você até dispensa a calculadora, não existindo a calculadora você mesmo faz a conversão, entendeu? Não é difícil não, é só trabalhoso. Agora, eu vou complementar o conhecimento que eu iniciei a apresentação passada, que é o multiprocessamento. O que é multiprocessamento? Gente, multiprocessamento é quando você tem num sistema computacional mais de um processador. Não está entendido? Quando você tem mais de um processador no mesmo computador, uma operação simétrica entre dois processadores, você está falando de multiprocessamento. É um computador que você pode colocar nele mais de um processador. Entendeu? É como se você estivesse colocando dois Pentiums, ou dois Core 2 Duo, ou dois Core i7 na mesma máquina. Entendeu? Na verdade, o sistema operacional que você vai estar usando vai ter que reconhecer. Você tem um sistema operacional que já reconhece multiprocessamento, que é o uso de mais de um processador. Aqui, multiprocessamento. Envolve mais de um, né? N maior que um processador, certo? Certo? Sabemos que é possível isso. Agora, existe, como eu expliquei na vez passada, multitarefa. Multitarefa. É a possibilidade de você rodar mais de uma tarefa. Então vocês viram a diferença. Eu usei multiprocessamento, eu usei esse termo até incorretamente de propósito, entendeu? Até incorretamente eu utilizei multiprocessamento como sendo multitarefa, entendeu? E a multitarefa nós aprendemos que tem a cooperativa, onde há a cooperação do programa, da aplicação, e a preemptiva,
onde é o sistema operacional que manda, que dá um intervalo de segundos para cada tarefa. Esse intervalo em segundos ele é o sistema operacional que gerencia esse intervalo X para cada tarefa. E ele também reconhece quando o programa é numa arquitetura cooperativa ou numa arquitetura preemptiva. Ele separa em áreas de memória, uma área de memória para cooperativas e a outra área de memória para tarefas preemptivas. E cada um tem o seu independente. Entendeu? E a gente já viu que quando a gente tem uma multitarefa preemptiva, a gente tem uma multitarefa mais evoluída, que permite você cancelar um processo, entendeu? E nisso eles utilizam o modo real virtual que a Intel desenvolveu, e a gente estudou isso no anterior capítulo, no outro vídeo. Então, o que acontece? Isso aqui é diferente? É diferente, mas a ideia assim, da coisa é acelerar a utilização do processador, né? Do computador. Você com 2 processadores, você vai ter um computador mais possante, mais poderoso. Entendeu? É claro, essas técnicas de multiprocessamento foram utilizadas para embutir tudo num processador também só. O Core 2 Duo é um núcleo duplo, né? Quando eles põem vários núcleos de processador num processador, você já está pegando a ideia do multiprocessamento e reunindo num processador só. Então o multiprocessamento nem sempre já é tão necessário, porque o próprio microprocessador já tem um núcleo. Hoje em dia a gente tem celulares que são de 8 núcleos, entendeu? O octa-core. O core é cada core, né? Cada núcleo do processador é o core. Então um octa-core são 8 cores, 8 núcleos. Tem o de 4, o quadricore, né? O de 4 núcleos. Tem o dual core de 2 cores ou núcleos, né? Então aí você já tem uma ideia do que é multiprocessador, né? E já sabe o que é uma multitarefa. E sabe por que uma multitarefa pode ser inferior à outra e fazer aplicações travarem. E você sabe que quando uma tarefa fica não respondendo, ela pode estar pensando ou pode estar em loop, né? Em loop, quem é desenvolvedor de linguagem de programação sabe o que é loop. É um processo que pode não parar, ele fica rodando em loop, porque ele retorna para o mesmo lugar e fica em círculo. O loop é um círculo. Então ele fica em círculo e não para de rodar. Então ele trava a máquina. Ele fica pensando eternamente até você cancelar a tarefa. Entendeu? Isso é um bug. Geralmente, quando você faz uma função que tem uma certa recursividade e você não controla essa recursividade, não desenvolveu a lógica para que ele uma hora pare de rodar recursivamente, pare de invocar a mesma função, a função interna que você já está processando. Sempre que você faz uma função recursiva que recorre a ele mesmo, você está executando aquela função e tem que ter um momento que ela tem que parar, sair da memória, parar de chamar a si mesma. Se você chama a si mesmo e não tem uma saída, não tem nunca um momento que você sai dela, aquilo ali vai rodar, até esgotar a memória ou até não ter mais fim. Se você estiver desalocando a memória, ele vai rodar, desalocar, rodar de novo, não vai parar. É um loop, tá bom? Existem loops controlados, a gente vai ver isso em linguagem de programação. Existem loops que você controla, que você, pela própria algoritmo do programa, você já está desenvolvendo a ideia de ter um momento que ela sai daquele ciclo vicioso, daquele loop, daquela chamada recursiva que você está fazendo, entendeu? Ou de um do while infinito, ou de um for next, entendeu? A gente vai ver isso, tá bom? Pois bem, como eu falei, o multiprocessamento, ele não é exatamente a multitarefa, ele engloba a multitarefa. O multiprocessamento, ele implicitamente, ele atende a multitarefa, ele comporta a multitarefa.
A multitarefa, ela é inclusiva dentro do multiprocessamento, certo? Agora, esse multiprocessamento, tá? Ele é caracterizado, como eu já falei, em você pode ter dois processadores envolvidos no mesmo sistema computacional, ou pode ter vários núcleos. Você pode ter dois núcleos dual-core, você pode ter 4 núcleos quad-core e você pode ter 8 núcleos octa-core, né? Na atualidade nós estamos nesse nível. Embora muitos dizem que esse octa-core ele esquenta muito e tem uma relação custo-desempenho suspeito em relação ao quad-core, né? Por causa do calor no celular que ele gera, né? O octa-core. Então nós temos aqui múltiplos núcleos de processador, que é o sinônimo, né, do multiprocessamento. Múltiplos núcleos. Múltiplos núcleos. Que são 2, 4, né, dual, quad e o octa core. Cada core é um núcleo, certo? Agora, esse multiprocessamento ele pode ser simétrico, tá? Quando ele roda cada processador um processo numa memória compartilhada. Você está trabalhando na mesma memória, está vendo a memória toda e está cada um acessando a sua parte, né? E tem vamos escrever aqui, tem o SMP, que é um multiprocessamento simétrico, onde cada processo roda num processador, numa respectiva área de memória, compartilhando a mesma área de memória. Memória aqui, ó. E tem o acesso a núcleos separados, né? O NUMA, né? Que é você rodar cada processo numa respectiva parte da memória. A memória estaria particionada, entendeu? E cada um já tem a sua parte de memória para rodar. Tem um NUMA e tem um SMP, que é o multiprocessamento simétrico. A gente vai no próximo vídeo, nós vamos falar de cache, né? Nós vamos falar de memória cache, para a gente poder falar de um terceiro elemento do processador, que é a memória cache, entendeu? Então tem o cache de memória, tem o cache de memória do processador, né? Nós vamos concentrar nossos estudos no próximo vídeo na memória cache, nas memórias. Na memória cache, nós vamos falar de HD, do disco rígido, né? Do HD hard disk, né? E muito provavelmente nós vamos citar os tipos de disco, né? Disco flexível, disco rígido, né? Nós vamos falar do velho disquete, da história das memórias, né? De todo tipo de memória volátil, que é a RAM, memória fixa, né? Memória não volátil, que é a ROM. Tem os tipos de ROM, tem a EPROM, né? E nós vamos falar também dos tipos de memória em disco, que você vai ver o HD, vamos ver o CD, né? E vamos falar de todo tipo de memória, acesso à memória, paginação de memória, tudo isso que vai estar dentro de arquitetura
de um sistema operacional, né? Isso tudo é muito bom o pessoal que é desenvolvedor conhecer, né? É muito bom a pessoa do perfil de desenvolvimento saber desses detalhes da arquitetura do sistema operacional, porque quando a gente começar a falar de sistema operacional, né, é que a gente vai estar mais apto a falar de linguagem. Porque quando a gente fala de linguagem, os primeiros exemplos de programas, a gente vai estar sujeito ao sistema operacional, né? Nem todas as aplicações são portáveis, porta-se de um sistema operacional para o outro. Alguns são fixos a um sistema operacional. A gente vai ver isso, entendeu? Nós vamos chegar lá, vamos falar de vários termos, até a gente começar a fazer os primeiros programas, entendeu? Básicos, para a gente entender um pouquinho sobre a linguagem também, e ao mesmo tempo, para o pessoal que quer começar a ver, entendeu? Na prática, eu vou exemplificar o que é placa-mãe, o que é o processador dentro da placa-mãe, vou mostrar um aqui para vocês na prática e vou revelar os seus componentes e nós vamos fixar tudo isso que a gente já viu até hoje, tá bom? Eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo meus vídeos, pela paciência, por esperar. Quem já sabe esses assuntos também está aguardando ansiosamente a entrada de assuntos mais interessantes para cada um. Então eu agradeço a paciência de todos e tenho certeza que os leigos estão aproveitando esse conhecimento, esse novo conhecimento provavelmente, e quero que vocês deem o seu like se vocês gostaram do vídeo, se vocês têm gostado dos vídeos, dê o seu comentário, faça suas sugestões, dê sugestão de assuntos, entendeu? Que eu possa imediatamente abordar de repente, que eu analisarei, se vocês fizerem alguma sugestão de um assunto desconhecido, até por mim, eu vou pesquisar, vou correr atrás, vou descobrir uma solução para o seu problema. Se você tiver com um defeito no seu computador, uma dúvida, alguma coisa, me passa o máximo de informações que vocês tiverem sobre a dúvida, eu vou procurar resolver a sua dúvida, o seu questionamento de alguma forma, vou pesquisar e vou retornar aqui explicando com toda a pedagogia, com toda a estratégia, uma forma de resolver a sua questão.
Então, portanto, até a próxima. Uma boa semana para vocês, ou um bom fim de semana, e na próxima semana nós teremos um novo vídeo com certeza, tá bom? E continuaremos com esse assunto que é, na verdade, muito interessante para muita gente, que é a informática, tá bom? Até a próxima, e eu espero que na próxima eu venha começar a agradar os fascinados pelo desenvolvimento e pela manutenção de computadores, tá bom? Um abraço.